já está no ar mais um episódio do EntreteCast. Eu comigo, Breeze Star, André Moura. Quero mandar um beijo especial para você que está em casa assistindo também a gente no canal 7.1, que é a TV Meio, tá bom? E para você que tá no YouTube, aproveita para se inscrever em nosso canal @entretemeio, e também lá você vai ver os nossos cortes, tudo bonitinho. Ativa as notificações, tá bom? Clica lá naquele sininho, compartilha para os amigos e para as amigas. E se você quer ver algum entrevistado aqui, alguém que você gosta, alguma personalidade piauiense ou também nacional, é só mandar também uma mensagem no nosso direct no @entretemeio. E claro, sempre, toda semana, estou eu, Breeze Star, com meu amigo André Moura. É isso aí, Breeze Star, gente. Começando mais um episódio do EntreteCast. Breeze Star já falou tudo. Já falamos o nosso mantra, que você não pode se esquecer. E aqui hoje nos estúdios, sempre, a cada semana, recebendo as maiores personalidades do Piauí, aquelas pessoas que têm muita história bacana, muita história boa para contar, muita história gostosa. E, claro, vamos falar agora desse filme que revolucionou a história da cinematografia do Piauí. E como revolucionou, viu? Com maior idade, completando 18 aninhos. Happy birthday! Só cantar a música? Só vou pra você cantar a música. Quero mandar um beijo. Foi escrita pela Lili Araújo que canta, né? Não, É não? ela que escreveu, não. Ela também cantou. Ela cantou, né? Mas eu canto na versão dela. Vamos apresentar aqui com a gente no EntreteCast hoje o nosso queridíssimo amigo, colega de emissora, o Wellington Alencar. Que honra recebê-lo! A nossa. Sempre quis entrevistar o Wellington Alencar, mas ele sempre me dá um ela braço. sempre falava. Oi. Olha, pô, aí eu, pra fazer a inveja, eu sempre convido, ele falou todo. Pois é, eu fiquei arrasada com É isso. só chamar que será uma honra. Eu falei, eita. Olha assim. E aqui também com a gente, a Sara Castro. Gente, estamos falando do Ai Que Vida, vou te Vou te pegar, vou te abraçar, vou te dar muito carinho, porque eu te amo, porque eu te quero. Você é meu chuchuzinho. Ai que vida, você é dos nights nice. Eu pra perceber que o clima tá uma delícia, gente. 18 anos desse filme, que é um marco na nossa história. Extrapolou fronteiras de todas as maneiras. Foi um filme assim, fora da curva, criado, dirigido pelo Cícero Filho. Um super abraço pro Cícero Filho, que também eu queria que ele participasse da entrevista junto com os meninos, mas ele tá com problemas de agenda, gravações externas, não pôde. Mas assim, ele é um grande profissional, é um mega cineasta aqui do Piauí, que nos concedeu, nos presenteou com esse filme, que é uma história de sucesso atemporal, gente. 18 anos depois, o filme Ai Que Vida marcou, como eu já falei, a história cinematográfica piauiense, histórias engraçadas, personagens icônicos e inesquecíveis. Como eu já falei, está completando 18 anos. E, gente, que loucura, né? Não é? Eu tava vendo que foram 2 anos de gravação, né? Começou em 2007, foi até 2008, em Amarante, aqui em Teresina também, em outras... teve Outras locações cidades no do Maranhão, Maranhão. em São Paulo também. Gente, o que é que explica esse fenômeno do Ai Que Vida 18 anos depois, Wellington? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com vocês aqui. E ainda mais com a minha amiga maravilhosa, Sara Castro. Há quantas vezes não se veem? Não se encontram? Não, a gente se encontra sempre com com frequência. assiduidade, mas a nossa amizade é uma coisa assim mesmo de Deus, né? Que A maravilha. gente nunca brigou, né? A gente nunca teve nada. E olha que a gente já passou por situações assim... Vocês estão falando sério, né? Nunca brigaram. difíceis no Ai Que Vida até... a gente não tinha maturidade para receber o sucesso quando Qual era a ele sua veio. idade naquela época? E eu tenho 43, Meu dois aí com Brígida, 18. meu filho, conversa informal, conta pra gente. Acho que eu tinha 20 e poucos anos, Você, igual o Fábio Júnior, Eu né? vou chamar de amor. Tinha 20 aninhos de idade na época Pelo das amor de gravações. Já vou fazer 38 daqui a alguns dias. Eita, mas eu tô ficando velha. Cana é mais experiente. E aí tudo aconteceu por acaso. Eu era estudante de jornalismo numa faculdade particular, né? Aqui de Teresina. E o Cícero também estudava. Ele era, se eu não me engano, 2 períodos na minha frente. E um dia a professora faltou e disseram, olha, vamos para a sala de vídeo porque um aluno fez um filme e nós vamos assistir. Hoje isso é muito fácil, né? Todo mundo faz filme, todo mundo... Hoje em Só que dia eu tô falando de 18 anos atrás, para você ter acesso tudo a analógico, uma né? câmera em HD, os celulares, nada era como é hoje.
E eu confesso a você que eu fui para aquela sala incrédulo do que ia acontecer ali. Eu disse, fez filme? Já que esse abestado sabe fazer filme com a gente, vamos bora lá, não vai ter aula. E quando eu cheguei na sala, era um filme chamado Sentimento Verdadeiro. Um filme que o Cícero fez ainda de forma experimental, onde ele era o ator principal, ele era o roteirista, ele era o diretor. E quando eu vi o filme, eu vi assim um começo, meio e fim, uma visão de plano contra plano, que olha que eu também ainda não era muito experiente, mas, né, por ser um cinéfilo, eu já tinha uma noção de, cara, esse cara saca de cinema, esse cara é bom. André Brígido, eu saí de lá com outra impressão da que eu entrei. E eu fiz questão de cumprimentá-lo. Quando terminou ali, cadê o Cícero? Eles mostraram ele, de quê, cara? Quero falar contigo. Meu irmão, que é isso, cara? Tu é do interior do Maranhão, tu é de Poção de Pedra, tu tem certeza? Você tem que estudar cinema, você tem que ir além. Não é normal. Porque muita gente quer fazer por empolgação. Há uma diferença muito grande entre ser um dependente químico do sucesso, onde você quer que as pessoas te aplaudam a qualquer custo, e muitas vezes até sem talento. E é o que a gente vê hoje nos dias atuais, né? E você, de fato, ser alguém que, pelo trabalho, se supera, né? Se refaz a cada dia, é apaixonado pelo que faz. Eu vi isso no Cícero. Sabe? Foi o seu primeiro contato com ele, Foi o né? meu primeiro contato, e aí eu comecei a conversar com ele, e onde eu encontrava na faculdade, eu me incentivava e dizia, cara, você tem que ir além. E a gente se encontrava muito no laboratório de fotografia. Olha como é que era, fotografia no curso era uma coisa bem ainda romantizada, né? Onde a gente ia lá, tirava foto preta e branca, depois entrava na sala e levava o filme pro revelador, né? Pro fixador, e eu amava estar na sala. Tinha o seu Damião, que era o senhor responsável lá pelo laboratório de fotografia. Um abraço pro seu Damião, que há muito tempo eu não vejo. Tomara que ele veja essa entrevista, porque é alguém muito marcante durante a minha vida acadêmica como jornalista, né? E aí eu batia ponto na sala do seu Damião. Tava lá volta e meia. E o Cícero também, a maior qualidade de alguém que mexe com cinema é a fotografia. Se você parar para ver a fotografia dos filmes do Cícero, você se apaixona. Ele vê uma cena e tudo vem daí. Eu encontrava com ele na sala de fotografia e ele ali me mostrava as fotos que ele tirava, eu mostrava as minhas, e olha que eu não tinha talento nenhum para fotografia. Eu levava para fotografar a minha namorada no interior, para fotografar. E ele não, ele tinha uma sensibilidade fotográfica já naquela época que me chamava atenção. E aí ali ele conversava comigo, ele brincava. E aí eu lembro que uma vez ele disse assim, já minha filha fala, tá bom? aí ele disse assim, cara, tô terminando um filme. Aliás, vou fazer um filme agora, ele é uma tragédia, que é o filme Sentimento Verdadeiro, que ele fez, Sentimento Verdadeiro, Entre o Amor e a Razão, que ele fez antes do Ai Que Vida. Só que ele disse assim, eu quero que você faça um cara que ele é casado, pai de 2 filhos, e ele vem do interior do Maranhão para o Piauí, a esposa morre, e aí eu li o roteiro, fiquei lisonjeado por ele, até então nunca tinha tido contato nenhum com a arte cênica e tal, só teatro ali na escola, alguma coisa muito sem profissionalismo. Mas eu li aquele roteiro e naquele momento, 26 anos, desculpa, mas eu acho que eu nunca aparentei a idade que eu tenho, né? Então eu tenho 43, não pareço? Imagina eu com 26, como era meu rosto, né? Então eu disse para ele, cara, muito feliz por você ter me chamado, mas quero ser bem sincero com você. Eu acho que eu não tenho um perfil físico desse personagem. Eu não tenho um perfil atualmente de um cara casado, sofrido, pai de 2 filhos, que vem do interior do Maranhão e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, bicho, nunca ninguém falou comigo assim com tamanha sinceridade. É verdade, você falando desse jeito. Porque se eu fosse um cara que só queria aparecer... Você teria aceito de primeira, né? Imediatamente, amado. Sem nem pensar que era o personagem. Era o começo da minha história, eu nunca tinha feito rádio, TV, nunca... E aí, mas eu fui muito sincero, eu sempre sofri dessa doença, do sincericídio, sabe? Às vezes isso é muito bom e às vezes é muito ruim. Às vezes paga um preço alto. E aí ele disse, cara, mas eu gostei demais da tua sinceridade. Realmente eu não tenho outro personagem, só tenho esse pra você, mas espera aí
que eu tenho outra coisa para ti muito em breve. Tem outra oportunidade. Eu me achei um idiota. Porque eu pensei que ele pudesse, né? Não, eu vou te encaixar ali. Enfim, não rolou. Não rolou esse filme. Esse filme, Entre Amor e a Razão, seguiu. E quando ele foi lançar, que eu estava ligando a minha televisãozinha lá em casa, todas as TVs, o Cícero dando entrevista. Passava pela cidade, outdoor, Entre Amor e a Razão. Aí eu pensei assim, como eu sou um idiota. Aquela coisa, né? Deus abriu uma porta, Deus fechou uma porta, Sim. mas abre uma janela, e a janela que abriu foi uma janela Eu digo, eu sou um gigantesca. idiota, o cavalo passou selado e eu não pulei. Como é que pode? E assim, toquei a minha vida. Cícero passa por mim mais uma vez na faculdade e diz, ei, chegou o momento. Vamos fazer um outro filme, agora é uma comédia. Ai, que vida. Vai ser em Amarante. Eu acho que tu tem... Porque eu visto o estereótipo repórter desde muito cedo, né? De andar sempre social e tal. E aí ele já enxergou o Gerald na maneira como eu me vestia. Caramba. Né? Porque o massa do cinema é que o personagem está na mente do cineasta, né? Então, às vezes, para ele é muito mais importante você ter o perfil físico e psicológico daquilo que ele quer trazer do que Pegar qualquer ator. pegar qualquer autor e ainda ter que fazer laboratório, transformar, muito mais demorado, na verdade, né? eu acho que ele, como rolou esse primeiro convite pro Entre o Amor e a Razão, Sim. só que ele já ficou com você na memória. Não, vai na Isso. primeira oportunidade que eu vou criar o próximo filme, eu vou colocar ele, um personagem próprio para ele. Tanto é que depois que passou o Ike Vida, o Cícero foi estudar cinema em São Paulo, na faculdade Wolf Maia, e lá fez vários relacionamentos, e quando foi fazer o Flor de Abril, ele achou lá alguns atores que ele fez amizade e trouxe para fazer perfil de nordestinos aqui. Ele se arrependeu da graça. Os caras não conseguiram fazer. O sotaque paulista Não tem era jeito. muito forte, né? Eu tava até comentando com a Sara, antes de começar aqui a gravação, né, o programa, que o bom do Ike Vida, que eu vejo nas minhas pesquisas, que a maior parte, ou grande parte dos atores, não eram atores, das pessoas do elenco, não eram atores profissionais. Isso. Eu acho que isso se tornou o filme tão natural, Sim, tão sim. genuíno, não ficou aquela coisa de o ator pegar o roteiro, ler o roteiro, fazer um como você falou, personagem, trazer um sim. ator de São Paulo para interpretar um nordestino. Nordestinos interpretando personagens nordestinos. Eu acho que isso se tornou Isso. tão icônico o filme. E o nosso linguajar, né? Eu acho que nunca o linguajar nordestino, principalmente desse nosso eixo aqui, Piauí, Maranhão, tinha sido retratado de forma cinematográfica tão forte. As pessoas sabiam fazer um dicionário cearenseis, né? Paraibano, baiano, mas nunca com essa nossa linguagem do Homerman, né? Maria, Nante, de tantas coisas que a gente costumeiramente diz por aqui e que o Ike Vida virou esse símbolo, né? Então, quando o Cícero depois me chamou, aí ele me liga, voltando para a história, diz, cara, vai começar e eu tenho 2 personagens aqui para ti. Outro vai ser o Gerald, que é o riquinho da cidade pequena, aquele cara orgulhoso Gerald e tal. Krauswolf, Brigitte. É, Tem esse sobrenome ainda. ou o Valdir, que é o espertalhão do filme, mas que o amor vai mudar o caráter dele, vai mudar a maneira dele de ver a vida. E aí ele ficou, eu tô pensando aqui, eu disse, pois tá bom, tu me liga. E eu tocando minha vida, e ele achou o Rômulo Augusto, que é um grande amigo também, um abraço, Rômulo, né, que é um cara maravilhoso, ser humano fantástico. E ele achou o Rômulo, porque o Rômulo na época fazia um grupo vocal, fazia parte de um grupo vocal chamado Octeto, né? E eles estavam se apresentando numa outra emissora, né? E o Cícero assistiu e viu ele e disse, vai ser aquele cara ali. Não acredita? Viu o cara, só ele cantando, era um 8, ele só se engraçou pelo mundo. Vai ser aquele cara ali. Aí encontrou o telefone do Rômulo e ele disse, não, Wellington, você vai ser o Gerald mesmo porque eu achei o Valdir. Não era nem saber se era ator, se tudo. Não sabia não, ele só viu na mente dele. E assim foi. Fizemos um teste assim numa sala como essa. Ele fez 2 cenas de improviso comigo, que foi a do remédio. Não, meu filho precisa de um remédio e tal. E eu fiz de improviso e ele... Fantástico, maravilhoso, eu dizia. Tá maravilhoso mesmo, esse menino tá com frescura pro meu lado. Ah, dá umas cachuletas nele. Aí depois pediu outra cena, eu também fiz de improviso. E aí foi bem legal, ele convidou. Eu pensei que eu fosse sumir no filme. E realmente o Gerald só está em cena muitas vezes graças à Mona, né? Que gera lembrança o tempo todo, né? Quando a Charlene quer se desviar para outro lado. Ela lembra. Mas porque Aí veio a Mona. eles passaram
mais de um mês em Amarante, Foi. gravando. Ah. Eu só fui um final de semana, Ah. porque eu sempre estagiei Olha, gente, jornalisticamente, né? Nos locais, eu sempre trabalho. Desde o meu segundo período de comunicação social, que eu já trabalho no meio, de alguma maneira. A Então, Iricelli é que é de Amarante, né? isso, a Né, Iricelli e o seu Vigílio, que é o pai dela, tá aí, ó. Foram os que Ai, que fizeram a abertura para que Amarante fosse uma das sedes do Ike Vida, Sara, o né? que é que passa pela tua cabeça quando você vê essas imagens? Ai, nostalgia geral, porque a gente que foi pra lá, naquele intuito só de gravar, não, vamos gravar, todo mundo pensava que seria tipo uma brincadeira, que ia ficar entre ali, que não ia ter essa proporção que teve aí que Ó, o vida. Elton Alecrim. Aí a gente assistindo assim, Mago danado. aí vai lembrando da gravação, como foi. É muito legal ver. Qual foi a maior lembrança, assim, nas gravações que vocês podem falar pra gente, que vocês lembram, vocês recordam? Maior lembrança, E assim. tem muitas lembranças. Aí, por exemplo, quando eu cheguei, eles já estavam ambientados. Alguns também. Tava todo mundo Tinha familiarizado. convivência de família, até brigas. Já. Brigas, às vezes os meninos iam. A Sarinha gostava de tomar umas, né? Eu? Aí o Ainda, né, amiga? Aí o Cícero tava zangado porque ela não acordou no horário, tava com a cara inchada. É Aí, saquinha. por exemplo, se mostrar a cena na casa de Taipa, né? Onde ela tá rouca e ela chegou pra gravar e ele puto com ela. Sara, como é que tu tá rouca desse jeito, não sei o quê. E ela também não baixava a crista, não. Esse dia era pra gente estar em pé 7 horas. Sim. Quando deu 9h30, nada da Sara aparecer. Uma ressaca danada, eu já tava rouca. Teve algum episódio, assim, tipo, engraçado que vocês lembram, assim, um erro de gravação, assim, que foi... Algo inusitado, Inusitado, que vocês viu? nunca Esse contaram. mesmo teve nessa gravação da casa de Taipa, foi real, não foi não? Foi aquela Queda do topada menino. que o Rômulo, né, o Valdir leva do menino, ele pega a topada do menino. Eu não sabia que ia ter aquela cena, então quando o meu riso, a minha gargalhada foi de verdade. Sim. Ficou bem... Se lascou! Sara, eu vi também que você falou em uma entrevista que é reconhecida até fora do Brasil por causa do Sim. personagem. Sim. Teve uma história inusitada também, que eu tava lendo aqui, que os fãs derrubaram uma parede de vidro de um restaurante só pra te ver. Foi em Marabá. Menina, foi isso. Eu fui pra lá, né, apresentar uma peça, Valdson Braga, que é o diretor da peça teatral. E aí eu fui para um salão ajeitar os cabelos, né? Ficar bonita. Cheguei lá, tava de boa. Quando descobriram que a Mona tava lá, menino foi pedaço de vidro até as horas, parei de vidro do salão a lei. Depois eu fui para um restaurante, aí tinha a galera do Calcinha Preta que tava almoçando também nesse mesmo restaurante. Todo mundo lá, aí entrou, invadiram o restaurante. Aí o pessoal do Calcinha Preta já saindo, né? Sim. Aí achando que... Que era pra eles. Olha, mulher, não era pra mim, eu fico eu falo, eu tô poderosa desse jeito. Lá eu saía disfarçada, eu botava era Não. Isso foi quanto tempo depois? Você lembra? Uns 2 anos depois. Ah, já bem recente, né? 2 anos depois. Até porque, gente, eu sei também, né, nas minhas pesquisas, que quando o filme foi lançado em um cinema, né, de um shopping aqui de Teresina, Sim. ele bateu o número de espectadores do Harry Potter e a... Qual era o Harry Potter? E a Ordem da Fênix estava na exibição naquela sala. Isso, foi. Foram mais de 1.000 espectadores só em menos de uma semana, que superou a bilheteria do Harry Potter e a Ordem da Fênix. No final da temporada, foram mais de 5.000 espectadores. Em termos de Piauí, é um número É um número expressivo ao Não extremo. tinha ainda as plataformas de streaming Não tinha, que tem né? hoje, né? E eu lembro que quando terminou, tanto a pré-estreia, porque houve a pré-estreia antes do cinema, a pré-estreia foi no Teatro da Assembleia, né? E foi lotado, e todo mundo aplaudindo, e quando foi depois do cinema, a gente ficou, cara, como é que pode um negócio tão bacana e vai morrer bem aí? E assim, você vê como tudo Deus tem um plano, né? A pirataria tomou de conta do filme. Foi a pirataria que Foi a pirataria responsável que pelo sucesso do filme, né? Foi. E assim, e como é que a gente fez? A pirataria tomou conta, nós ficamos famosos e lisos. Não ganharam dinheiro, mas ganharam popularidade. Principalmente o Cícero. Imagina a frustração de alguém que montou tudo, que escolheu as Vocês pessoas. lembram quanto era o investimento? Quanto foi o filme? Quanto custou o É filme? muito complicado, eu acho que foi menos de 10 mil, mas foi mais assim, ó, pra você ter uma ideia, a câmera era uma câmera só e era emprestada da faculdade, o microfone boom era daqui,
ele pegou emprestado, na época era Marcelo Aragão aqui, o do Vale, que tomava conta do material, e emprestaram o boom que a gente segurava para gravar, e o Cícero tinha. E vocês também atuavam como produtores do... Sim, a gente segurava a cena um pro outro. Enquanto ela tava gravando, eu tava rebatendo a luz ali numa folha de papel laminada. E essa questão... E o outro segurando o microfone. E essa questão da pirataria, porque não foi uma coisa que saiu do Piauí para São Paulo, foi de São Paulo para cá, foi um caminho inverso, né, Sara? Foi. O Cícero conta que ficou admirado quando soube da proporção que estava tomando o Ike Vida, porque o Ike Vida, cópias originais foram mínimas, assim, só para a galera mesmo que trabalhou no filme. Quando ele se deu conta, a galera de São Paulo já estava pirateando de lá para cá. Ele, meu Deus, como é que esse povo tem esse filme e já está trazendo de lá para cá? Sim. Se nem os piauienses ainda não tem... Todo mundo não tem visto ainda o filme. E trouxeram de lá para cá. E teve essa proporção por causa da galera de São Paulo que pirateou e espalhou. E eles vendiam DVD com os 2 filmes, o Entre Amor e a Razão, que é o que eu te disse que eu acho que eu lembro desse quase eu filme. participei. Eu acho que era uma capa da Eu Dilma lembro. E as pessoas chamam o Entre Amor e a Razão de Ike Vida 2. Mas não é real. O Ike Vida só é um, né? Então, por isso fica... quando Augusto coloca... Vem aí, Ike Vida 2. A gente criou um meme recentemente por conta do filme da Barbie, né? A gente criou para brincar e deu um bom engajamento que... não sei o que, nada de Barbie. Eu quero saber Ike Vida 2. O amor da Mona e do Gerald, né? Fiz o menino criar uma arte e aí engajou. Muita gente curtiu. Muitos comentários. E aí as pessoas, algumas diziam, mas não já tem 2? Não já tem 2? E, na verdade, não existe Ike Vida 2. E até já começa a ser estudado, né? Agora pelo Cícero. Na verdade, ele dizia sempre que não passava pela mente dele fazer uma continuação, mas que agora ele já enxerga como algo possível. Acho que só ele mesmo vai poder dizer alguma coisa para você. Queremos, né? Vocês aceitariam fazer tipo um remake, tipo do Ike Vida mesmo, o primeiro? Eu não sei. Se for hoje, eu tô dentro. Agora eu não sei para quando é isso, como é que é, qual é o pensamento da mente dele, né? O 2 participaria também de boa, né? Sim. A continuação. Sim, com certeza. Seria o quê? Será uma continuação ou outra história contada? Não sei, aí é da cabeça do Cícero, porque será que não é uma outra sociedade, 18 anos depois? Será que não são outros estereótipos? Será que... Tudo isso a gente tem que... Ele tem que pensar muito bem. Outra linguagem, né, também. Porque a linguagem dos 18 anos atrás... Ainda a gente poderia falar era muita uma coisa, né? Ou poderiam ser os filhos dos personagens, né? O filho do Jerry, o filho da Mona e tal. Wellington, já chegou pra mim algumas histórias, eu quero saber mesmo de você. Acho que eu nunca te perguntei isso, mas deixei pra uma oportunidade que chegou a hora. Gente, até logo. Vamos pro corte, vamos ao momento do corte. Algumas pessoas falam que você se incomoda ou já se incomodou em ser chamado de Gerald. Procede? Sim, depende da maneira. Porque assim, tudo depende da maneira como você admira. Algumas pessoas encaram a brincadeira do Gerald como um deboche, né? É uma brincadeira. Eu estava com a minha esposa num hotel aqui no centro de Teresina e eu vi um ator, esqueci até o nome dele, mas eu na minha infância assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum. Eu amo. E era um ator que fazia o seu Abobrinha, que era o vilão do Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei o que ficava de terninho. Isso, ele era o senhor e tal. E aí eu e a minha esposa veio aquela... A gente, eita, aí pedimos pro garçom, tem como a gente tirar uma foto com ele e tal. Mas ele foi tão educado. E a maneira como a gente se aproximou... Marcelo Tais, o ator. Que fez Não foi Marcelo Tais, não. Era o outro ator, era. A Abobrinha é o senhorzinho. E aí foi tão maravilhoso. Ele estava aqui pro festival, o Festiluso, né? Que o governo do estado estava fazendo e tal. E aí, às vezes, as pessoas chegam com tamanha generosidade para te abordar, que é legal, mas algumas chegam com deboche que te constrange. Sim. Ou que às vezes está fora de lugar para você não é lugar para aquilo, né? Então, algumas vezes que eu me chateei, foi por conta disso, né? Ou às vezes até no meio do jornalismo, né? Na minha primeira passagem, quando tudo aconteceu aqui pelo sistema Meio, né? Meio Norte de Comunicação, eu era repórter do programa Agora, do Silas. Então, eu era o cara que fazia política. Então, às vezes, eu estava ali na Assembleia e quando o filme começou, o cara gritava, Gerald! Ô, meu irmão, o Gerald! Gente, tô ao vivo, assim. E eu aqui com o deputado, e o deputado, fulano de tal...
Aí era uma coisa totalmente fora de lugar, né? Que as pessoas faziam mesmo para ver se Mas nada se que me tenha te tirado atrapalhava. do eixo, né? Tipo assim, eu não quero ser Não. chamado de Gerald mais. Nunca mais. Às vezes a pessoa joga piada, eu tenho sempre umas duas aqui já no ponto de jogar de volta. E você, Sara, é de boa ou já te incomodou Eu em sou algum super momento? tranquila quanto a isso. Eu não me chateio. Já passei algumas situações assim, de estar em algum lugar Balada. e alguém reconhecer e outra pessoa desmerecer o trabalho. Sim, sim. Mas o personagem, tipo assim, Mona, vem cá, não sei o quê, faz um vídeo, tira uma foto com a gente. Não, nunca me incomodou, E graças a Deus. desmerecer também já teve Nunca comigo também. Nunca. Acaba disse, pegou chifre no filme, não sei o quê, tá querendo Sim. gerar uma contenda ali. E tem hora que você tem que engolir e calar, porque tem pessoas que simplesmente não têm Não- filtro e não tem filtro. para lidar com as coisas. Ainda mais quando lugares que, por exemplo, chegar num bar, que as pessoas já estão mais um pouquinho alteradas, aí aqui não Sim, tem sim. a língua mesmo do E chicote. daí, como ele falou, dele entrevistando aqui um político, a pessoa joga a piada assim na hora quando ele tá fazendo Um coisa ao séria, vivo, um ao imagina, vivo. é uma coisa que vai numa situação. Tem atores nacionais, assim, que Essa é vocês pensariam em ser a Mona ou o Jared, se fosse uma regravação do Ai Que Vida? Tipo, rapaz, eu quero que... Atores nacionais que seriam bons interpretasse meu interpretando. personagem, Jared. E eu sou fã do Matheus Mastergalli. Né? Ai, Matheus, chegaria um O ótimo Matheus, Gerald. fantástico ator. Ótima Eu escolha. aprendo muito vendo o Matheus, tanto atuando como sendo entrevistado, e a simplicidade dele como ser humano também, de não deixar os personagens subirem a cabeça. Eu acho Mas ele muito teria um massa. perfil do Gerald? Não sei, eu acho que ele é um ator, ele faria qualquer personagem, né? E você? Agora, ser a honra de ser... de Ter o Matheus personagem. Mastergalli Seu Gerald! é realmente algo E você, fantástico. Sara, qual seria? Seria a Samantha. Timuts? É isso. Ave Maria, maravilhosa, eu sou muito Brígida. fã dela. Ah, eu acho Não, que e tem o ela- perfil da Mona. Tem. o perfil da Total. Mona. Acho que ela encaixaria, ia fazer perfeito. Com Será certeza. será se o Cícero escreveu, pensou no nome da personagem, pensando nas bichas? Mona? Não sei, As Monas. pode ter sido. É. Você sabe que conta a lenda que ele recebeu algumas propostas para regravar, né? Para fazer roteiros. A gente, quando o governador, então governador Wellington O Wellington Dias, Dias. nos chamou uma vez para uma sessão no Karnak, né? Rememorando uns dos aniversários aí do Vai Que Vida. E aí foi muito legal que a gente, aquela mesa lá do Karnak, virou um cinema, a gente comeu pipoca lá com o governador, assistimos o filme, e estava lá o Caco Milani, ou é Caco Diegues, se eu não me engano. Caco Diegues, cineasta. Que foi o cineasta que fez o Sim. filme do Frank Aguiar. Uhum. Passou um bom tempo aqui no Teve um no filme que Piauí. flopou, né? Nunca foi. Foi, não. Aí, ó, é o corte aí, ó. Ainda bem que Não, ele mas veio é- produzir. Não. Língua de... Gente, o filme do Frank Aguiar Vai ficou poder com... botar na minha boca. Flopou, mulher. Não foi nem pro ar. Verdade. Gente, E trouxe aí, um monte de ator. e foi uma seleção, foi uma revolução aqui no Foi estado. revolução. E olha, fulano vai fazer parte do filme. Foi, do Frank Aguiar. eu lembro. Aí o pessoal falava nem mais com a Trouxeram gente nas globais. Tinha a Gisele Soares no filme. Sim. Tinha aquele ator Eric Leão, não sei o que Leão. Humberto Leão, né? Humberto Que Leão, era. Que Meu nunca mais eu vi fazer nada Frank também, né? Aguiar, um beijo, mais um Ai Que Vida. Deu. E aí ficou aquela coisa, aquela revolução. Eita, o filme do Frank Aguiar vai dar no Ai Que Vida, vai dar no... Eu digo, ô, Glória, benção demais. Deu, Eu não. quero ver o Piauí avançando. E aí ele estava aqui, ele chamou o Cícero para fazer um remake, disse que conseguiu um edital de cultura, né? Hoje tem vários projetos também. E né, o Cícero não topou refazer o filme. Como também conta a lenda, né? Que aí só ele mesmo Tudo é pode lenda, dizer. né? Tem que ser lenda o Cícero porque aqui pra só o contar pra Cícero vai gente. saber Confirmar. se isso aconteceu. Que ele também recebeu uma proposta da Record para fazer um roteiro de um Ai Que Vida virando uma série. Uma série. Né? Maravilha. legal. E que na época também, eu não sei quais foram as condições financeiras, estruturais que garantiram a ele, mas E que também não topou. que ele não topou, não foi confortável Agora, para ele. gente, Né? o que é, assim, na concepção de vocês que fizeram parte do projeto e estão aqui contando essa história até hoje pra gente, o que é que explica esse fenômeno do Ai Que Vida 18 anos depois? O que Eu é que acho fez esse filme se tornar um marco, um fenômeno? Você sabe, eu sou muito espiritualista, né? Eu acho que a vontade de Deus não foge a nada. E segundo, a entrega,
sabe? Segundo a autenticidade. Nós A fomos nós naturalidade, mesmos. como foi Todo gravado. ator empresta um pouco de si para um personagem. Não tem como você fazer algo que não está dentro de você, né? A Sara é tímida assim, mas é só quando ela quer. Dê uma merendazinha para ela que ela já Não começa. pode pegar o microfone, quer cantar no palco. Então, ela tem o quê de Mona dela, como eu tenho o meu quê de Gerald, e tudo isso foi colocado de uma forma muito autêntica, sabe? A gente se entregou, a gente se doou, né? E principalmente os meninos que puderam ter mais tempo de estar lá. Eu só fiquei um final de semana para gravar a cena do Gerald. Então, para mim, foi... Mas teve coisas assim, pra você ter uma ideia, teve a outra atriz, a Aline Cipaúba, né, que é de São Luís, cheiro pra Aline também, que há muito tempo não vejo. A Aline fez ali, ela é uma das irmãs do Valdir e do... Como é o nome? Vanderlei. Do Vanderlei. Aparece ali no início do filme, negócio da bolacha. Ô, maninha, não sei o quê. Vanderlei, minha filha, tu tá com verme, não sei o quê. Não sei se maninha me dá uma merenda, domingo da laranja. Começo do filme. E a Aline passou ali... também mais de um mês com todo mundo. Foi. E no final o personagem dela não funcionou. Quando foi para o Cícero cortar, ele achou que algumas coisas não ficaram como ele imaginava. Tirou. E ela apareceu pouco assim no filme, né? O personagem dela. Mas nem por isso perdeu o seu brilho, perdeu a sua importância para a dentro história, para o enredo, né? Isso, dentro da família. O que fez a cena destacar mais a sua, tipo, a parte do Gerald? Tu acha que foi o quê? Foi o palavreado piauiês, que a gente chama hoje? O que acha que creio você que foi destacou? o jeito escrachado mesmo da Exagero. Mona. Um dos O bordões exagero. mais marcantes do filme é seu, né? Gerald, O Gerald. tem carro. Aquela coisa que a Mona, né? Ela é muito escrachada, ela é muito... Tá nem aí não, ela fala Todo mundo mesmo. tem uma pessoa que conhece uma pessoa Mona, né? Sim. Todo mundo tem uma Mona na rua, na vizinhança, no local de trabalho, na escola. Sempre tem uma Mona, né? Aquela pessoa escrachada. E o que eu vejo muito quando eu posto algo, a galera comentando, olha, minha irmã parece demais com a Mona. Sempre alguém tem a Mona. Eu tenho um grupo de fãs de Maceió que elas, todo aniversário de uma delas, se juntam para assistir a Ai Que Ai, que Vida. vida, legal. que maravilha. Agora, semana passada, foi aniversário de uma delas. Beijo, Gabi, que eu tenho certeza que ela vai assistir a menina e tudinho. Cara, é toda vez. Ela é sempre, não, mulher, a Gabi, a Mona, não sei quem, a Charlene, e vão dando, por conta que parecem, tem um pouco de uma delas. Eu acho que esse jeito escrachado, acho que muitas pessoas têm, né? Sara, e você também participou do Babaçu Love, né? Sim. Que também é do Cícero, que tem o Whindersson, tem Sim. Solange Almeida, tem um elenco, Mara Pavanelli, Tá no forno. Sara Tá no Castro. forno. É pra esse ano ainda? Com fé em Deus, eu tô pedindo a Deus. Foram porque 3 é anos de expectativa. gravação do filme, né? Tá 5 minutos de filme, né? Tá lá na edição. Ele agora estava finalmente da edição e tinha que Tá contar no 5 forno. minutos. 5 minutos de filme, ele tá na labuta lá, Eita, mas vai eu dar creio que é certo. um Será que vem filme também. um novo fenômeno do Piauí? Creio Tem o Whindersson que Nunes tem. no elenco, né? Eu creio que pelo conteúdo do filme, né, a narrativa do filme vai ser babado. O Wellington, você já fez mais algum filme além... Eu fiz um filme com o Valdisson Braga, né? Pro YouTube. E só, assim... E a Paixão de Cristo, A né? Paixão Você de participou da Cristo. Paixão, participa anualmente da Paixão de Cristo. Na verdade, eu sempre fiz a parte artística muito mais como missão, né? Como algumas coisas eu recusei fazer e nunca foi um negócio para mim, né? Eu entendo, por isso que às vezes a gente se permite quando fazer isso aqui, eu digo, não, o jornalismo é que paga minhas contas, né? Mas assim, eu confesso que o Ai Que Vida fez com que eu me remodelasse também como profissional, porque chegou um momento que eu virei uma piada ambulante. Eu não estava mais fora de contexto ser o cara sério que eu era antes como profissional, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas meu personagem não foi a piada do negócio, e por que agora eu vou ter que repensar? E aí foi por isso que eu também comecei a refazer da minha vida profissional, colocar humor em tudo que eu faço, né? Mas eu sinto que as pessoas querem mais de cinema regional. E eu sou muito triste com o cenário piauiense, porque o Piauí se arrisca muito pouco nessa área do audiovisual, pelo menos do audiovisual popular. Algumas coisas ficam aí que a grande massa não tem acesso,
né? Nosso querido Rivanildo até está se dedicando muito a isso. O Riva agora está com um também. trabalho muito bom. Um abraço pro Riva, a gente vê aqui o Alexandre Melo, tem várias pessoas que já se dedicam há algum tempo ao audiovisual aqui no Piauí, mas de forma massiva e popular, como foi o filme do Cícero, poucos tentaram se arriscar, né? Tem também o menino que fez o Cipriano, como é? O Douglas Machado, que foi um dos primeiros também que fez trabalhos cinematográficos no estado, muito mais com caráter documental, alguns, mas que também tem uma importância fantástica para essa evolução, né, do audiovisual no Piauí. Então é isso, eu queria ver um festival de cinema, eu queria ver recursos aí, todo o estado, Teresina produzia audiovisual todo ano, Parnaíba, e depois ter ali uma competição entre esses filmes. Eu sonho muito em ver uma efervescência cultural no nosso estado. Eu vi uma entrevista do Cícero, já vão estar nessas plaquinhas, que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: a gente se orgulha muito de ter feito, né, a equipe, porque ele rompeu naquele momento a barreira do impossível. Sim. Eu acho que naquela época, estamos falando de 2007, 2008, se pensar que um filme piauiense, gravado com aquelas condições analógicas, né, com aquele pouco recurso, com a questão de dificuldade logística, se tornaria um sucesso, era uma coisa que nunca passava pela cabeça de ninguém que fez parte do projeto. Eu acho que nem o próprio Cícero, nem mesmo vocês do elenco. Mas o Cícero tinha muita Gana, ele já pressentia que algo ia acontecer, porque, pra você ter uma ideia, em Amarante, quando a gente terminava as gravações, eu lembro que quando a gente terminou aquela lá do casamento, né? Sim. Que foi como é o nome da outra cidade do outro lado do São Rio? Francisco. São Francisco do Maranhão, um abraço a todos de São Francisco, né? Que é do outro lado do Rio Parnaíba, em Eu já Amarante. fui lá recentemente, Foi? com o show da Cláudia Leite. Sim. Entrevistar a Cláudia Leite. E aí a gente em São Francisco, quando terminou, que na época, não sei se já tem ponte, faz tempo que eu não ando. Não, tem o Rio. Tem um Aí tem que ir de barco ainda, Tem que né? ir de barco. E a gente foi de barco e tal, e voltou, e depois os meninos brincaram ali também, tomando banho de rio. E aí ele fez cenas maravilhosas, assim, dos meninos jogando água neles. E é muito divertido. O que era legal, que eu achava também? A gente passava um dia gravando, e quando terminava, a gente ia se deliciar com o que ele tinha filmado, não era, Sara? Sim. Então a gente ia pra casa da tia Cibita, que fez a mãe do Gerald, né? E fez 2 personagens no filme. Foi a tia Cibita. Beijo pra tia Cibita. Cícero ama a tia Cibita, tá até agora também no Babassulov, né? Sim. Ela fez a mãe do Gerald e fez também a vozinha do menino com verme. E a gente ficava lá se deliciando com as imagens que tinha feito naquele dia. Ele botava lá, via cabo, as imagens mesmo cruas, ainda saindo da câmera. E ele ficava, e quando terminava, a gente se acabava de rir já do que tinha conseguido produzir. E ele dizia pra gente: amados, tenham muita atenção no que eu vou dizer para vocês. O que eu estou filmando aqui é algo que eu nunca fiz na minha vida. Você lembra dele dizer isso? Eu lembro demais. Eu nunca fiz, está acontecendo algo muito especial, que eu não sei exatamente o que é, mas não é qualquer coisa que nós estamos fazendo aqui. Ele chamava a nossa atenção com seriedade para isso. E eu confesso que eu chegava a duvidar ali naquele momento, né? Porque a maioria de nós, que éramos jovens, estávamos ali para viver uma vibe. Para né? se divertir. Para se divertir. Trabalhar se pra- divertindo. A gente não sabia de fato, mas na vida a gente precisa se propor algumas coisas, né? Algumas delas vão trazer bons resultados, outras não. Mas é preciso arriscar. A vida é uma ciência experimental, né? A gente experimentou Adorei. e vamos carregar aí esse legado para o resto da vida, né? Com a Equivida. Gente, eu queria saber, ou não, mas acho que muita gente gostaria de fazer essa pergunta. Eu vou fazer pra vocês sobre cachê. Vocês receberam algum dinheiro fazendo esse filme, Ai Que Vida? Não, o único cachê que a gente recebeu, pelo menos que eu lembro, Sara, foi nessa sessão de cinema, né? Que a gente passou uma semana. Ele fez uma divisão daquilo que foi arrecadado nessa semana de cinema por mais de 20 atores. Então, deu para nós comer uma pizza e olhe pronto. lá. E um refrigerante. O que foi muito, muito legal, que a gente ainda conseguiu um recurso melhor, quando a gente viu a pirataria e o sucesso, foi aconteceu uma coisa aqui, vou logo dizer aqui, preparem os cortes. Gostamos. 3 personagens do filme começaram a fazer de forma independente as suas caravanas, né? O Popô, Feliciano Popô, que é maravilhoso, que foi o Zé Leitão, a Toinha Catingueiro, que é a Cleonice, que é o prefeito e a prefeita, né? E a Chica do Pote, que é a Solange. Os 3 se reuniram, o Cícero até aquele momento estava com outros projetos, outras coisas, e eles começaram a fazer
caravana Aiquivida por várias cidades do Maranhão e principalmente do Pará. Né? Nossa. E sem uma autorização formal do Cícero. Talvez o que mais atrapalhe o filme de ter gerado uma continuidade foi porque houve essa quebra da unidade com tudo isso, né? Eles começaram a fazer isso não agradou o Cícero mandou eles parar e virou um meio de vida para eles assim. Então assim, Ganharam dinheiro fazendo isso? eles começaram a ganhar dinheiro. E assim, como ninguém tinha contrato, né? Eles se viram ali numa condição confortável para desrespeitar as ordens do E Cícero. ele não teve como punir ou Não teve cobrar como na parar. justiça, Não coisa teve. parecida. Parece que até tentou na justiça de alguma maneira parar a caravana deles, né? Mas em represália inicial, ele criou uma outra caravana. Então eu lembro que na época, eu na minha casa, já repórter aqui, e ele foi lá, cara, o Popô e a Toinha começaram uma caravana e eles estão ganhando dinheiro, eu que sou o dono do filme, e bora lá. E aí me chamou a Sara, começou a motivar o Rômulo, e a gente começou a gerar também uma caravana do filme como uma maneira de sair do diacho dessa liseira. E deu dinheiro? Deu Em retorno. alguns momentos Sim. deu. Que Não deu uma legal. coisa perene, né? Ah. Algumas vezes você Aham. arriscava, dava, outras vezes não dava, outras vezes caía na mão de um picareta numa cidade, né? Que não pagava como combinava. E aí, isso foi gerando também um desgaste, porque Aham. eu lembro que na época eu já era repórter aqui, então eu tinha que pagar. Se você dizer, ó, tem caravana quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu tinha que pagar aqui alguns repórteres amigos A para me diária. segurar, entendeu? Para eu ir lá no final de semana e fazer as caravanas Agora do me diz uma Aiquivida. coisa, gente. Teve treta com algum ator do elenco? Ou ainda tem alguma treta, alguma rusga, alguma história mal resolvida? Não, e teve um desgaste, como eu te falei na época, Sara. Pode falar, não tem medo. Fala, não. Sarinha. Teve treta com alguém do elenco, Não, Sara? Teve um desgaste com o pai do Cícero na época lá, porque ele era o mais adulto de todos nós éramos muito jovens, a gente esperava que ele tivesse mais sabedoria, que ele nos guiasse, e nem sempre ele foi aquilo que a gente esperava que ele fosse, né? Em meio às caravanas. Então, tinha hora que gerava uma revolta. E o próprio Cícero Filho sabia dessa situação, mas ele era o pai dele, né, cara? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Entre o pai dele e a gente, a Ele gente era ficava pai com o dele. pai dele mesmo errado, né? Mas teve mais algum, Sara, ou não? Ah. Alguma rusga de elenco? Treta nunca tive, não. Mas teve alguma treta a respeito assim, de você ter se destacado mais do que todas as outras do Não, elenco? isso entre a gente foi Era muito tudo- A gente sempre bacana. foi muito Você convidaria tranquilo. todos do elenco pro seu aniversário do ano que Sim. nesse ano? Ah, e teve uma treta De também. boa. Ah, não, vou conversar, não. É. André quer porque Vou dizer, que ela né? diga que não. Eu vou te ajudar, André. Conta, Vou te Tiago. ajudar. Te ajudar, eu conheço também. Tem Vai, podcast, Wellington. a pessoa tem que- A entrevista no final não der 100 mil Não, visualizações, não, não gosto, vamos. né, PG? Falou a palavrinha máxima. Olha, teve uma confusão que ainda hoje é Tonight Nice. Como é que foi? Vamos Parei lá. muito assim, O filha. lance do beijo. Da hoje também, quando eu sim. criei a série do filme, né? Vocês viram com certeza no podcast 99 Show. E eu consegui entrevistar todos, mas a Ericelli não quis falar comigo, a Sara insistiu. Sério? Insistiu. Ela não Charlene quis falar Noel, comigo, eu não tenho sério, nada sim. com ela, né? Nada contra ela. Beijo para Ericelli. Mas Você houve... não mora em Teresina? Mora. E aí houve um problema lá na hora, porque quando o filme estava para ser lançado, o Cícero, a Iricelli estava muito próxima de casar, né? Já estava tudo certo, com data marcada. Olha como é o destino das coisas. Se eu não me engano, o lançamento era num dia e o casamento era bem pertinho, né? Era, sabe? Um dia ou dois, né? Era, Não lembro porque eu tava no Pará. estava no Pará, né? Pará. Aí ele começou a ser ameaçado pelo marido dela. O Cícero? Porque ele queria que tirasse a cena do beijo. Ele queria, o marido dela queria que tirasse a cena do beijo. Mas, cara, ia alejar o filme. E a Charlene nem beijou muito no filme. Só tem um selinho que ela dá no Gerald na hora de ir para casa de Taipa. E o beijão no final para encerrar o filme, para mostrar ali uma química entre o principal casal do filme, que era o Valdir e a Charlene, né? E aí, na hora, pintou uma DR e o Cícero, muito discreto, andava no meu carro, e ele atendia o telefone e ficava só assim, ó. E não dizia nada. E eu dizia, o que é isso aí, cara? O que é isso aqui? Aí ele tá me ameaçando, tá não sei o quê. E aí, Andrezão, eu sou muito legal, mas não piso nos meus calos, não. Entendeu? Aí eu peguei o microfone,
telefone. Ei, meu amigo, velho, para de ameaçar o rapaz. Tem maturidade, a moça não fez nada, teve nada com ninguém. É um filme, é um trabalho. Agora o rapaz não pode alejar o filme por conta disso. Só que por conta da amizade dele com ela, que ele sempre valorizou, Cícero sempre amou e gosta e respeita muito a família da Ericelli, seu Vigílio, todo mundo. Ele prometeu ali no impulso que ia tirar a cena para que Pra parar seu Pra parar a DR. Só que ele, na real, não podia fazer isso. Não tinha como fazer. Não tinha Marido como da fazer. Charlene, meu irmão, o Gerald. E aí, isso gerou uma divisão. Inclusive, quando foi agora para gravar o podcast também. Ela não foi. Acho que ela não se sentiu confortável para ir. Mas eu Mas até entendo hoje ela. existe a mágoa? Eu acho que sim, não sei. Só ela vai poder dizer. Sim, né? Mas eu entendo, eu acho que ela fez o certo, ela priorizou a família dela, Sim. o marido dela, né? Priorizou a vida dela como mãe, priorizou a Cada um privacidade sabe dela. onde dói o seu E carro, eu acho né? muito Então, fantástico, porque hoje, como a gente comentou aqui no começo, onde as pessoas querem ser famosas a qualquer custo, né? Muitos poderiam Outra ter não. jogado a sua família, seu marido tudo fora. pelo engajamento, E né? ela não, e ela manteve sempre uma postura louvável e fantástica da Ericelli, que eu admiro demais. Agora chegou a hora das nossas plaquinhas. Eu só vou levantar. Que rufem os tambores. Vamos lá. Essa aqui eu não vou dar nem pra ninguém. Essa aqui você já sabe. Vai, está, explica. A plaquinha verde. Verde, todo mundo já sabe que é tipo assim, aceito, acho Adora, legal, dá um like, gosto. curte. Ok, curte. Vermelha, não quero, nem perto, nem nada. Não gosto. E amarela? Nem fede, nem cheira. Tanto faz. Essa placa deu babado com a Bianca Rinaldi. Foi. Né? Rodou e o Brasil todo. Eu vi que o menino Primeira. lá rezagou. Vamos lá. Olha aí, a própria. A Ericelli Queiroz, aí. Verdinha sempre. Verde Sim, também. Ela é maravilhosa, Sempre, maravilhosa. Beijo. sempre. Pra A questão do que Ericelli. aconteceu não tem nada a ver com ela, né? Tem a ver realmente com uma situação. Às vezes as pessoas não conseguem ali administrar esse sentimento, né? Então, como a Ericelli é uma pessoa fantástica como atriz, mas ela não quis tocar a vida, né? Ela decidiu ser mãe, Priorizar a decidiu família. priorizar E a tá família tudo bem, dela. tá tudo ótimo. E tá tudo ótimo, foi uma decisão maravilhosa, que Deus abençoe essa decisão dela. Um beijo sempre. pra ela. Beijo, Ericelli. Beijo. Próximo. O seu Zé Leitão, o seu Feliciano Popô. Sim, Verdíssimo. Verdinho também. Ele mora em Amarante, é? Não. Mora em No Açailândia, Eita. no Maranhão. Maranhão. Maravilhoso. Ele veio agora, inclusive, para nos conceder entrevista também para o Podcast. 99 Show Podcast. E ele já tem uma idade avançada, e a esposa dele também. E foi muito solícito. Veio de ônibus, não é uma viagem Legal. fácil. É, De onde ele mora aqui para Teresina são 600 e alguns quilômetros, né? mas ele veio. E ele né? veio, foi maravilhoso. Muito obrigado, Feliciano Popô. Arrasou, seu Maior Feliciano carinho por Popô, ele. seu Zé Inclusive, Leitão. eles Demais. conseguiram lá também um edital de cultura e ele criou lá a escolinha do Zé Leitão. Então, maior Maravilha. sucesso lá. Boa sorte aí pro nosso querido Feliciano Popô. Vocês são autorizados a usar o nome de vocês? Os personagens, assim, em algum projeto? O alguma Cícero coisa? nunca obstacularizou, né? A gente sempre pediu, né? Como a gente sempre teve esse contato com o Cícero direto, apareceu, por exemplo, campanhas políticas que eu já fiz com a Sara. A gente uma vez foi fazer uma campanha política em Timon. E usou o Diário de E Mona. usamos Diário de Mona. Aí eu liguei para ele, né? E aí, tem algum comunicando. problema? Posso fazer? Meu irmão, eu não dou espaço para ninguém puxar. E o Rômulo Augusto. O Rômulo Augusto, o Valdir. Esse aí é que é maravilhoso. Irmãozão. A Sara já deu até um Irmãozão. beijinho. Foi, tá? Diga logo! Para! Gerald está De fazendo amigo exposed. Um negocinho com O Valdir, ele fez o Valdir, né? Sim. Cícero Filho, criador de tudo. Gente boa Beijo demais. também. Maravilhoso ele. Beijo. Maravilhoso, um cara fantástico, Top. ímpar, revolucionário no que, Isso é no que verdade. se propôs a fazer. Eu acho que a gente vai ter que falar e estudar Cícero Filho muitos anos. Ele é uma ainda. pessoa rígida, assim, exigente? Não, Tipo, Não. se pega no pé? não. Muito Depende. bacana, sociável. Ele Assim, gosta de trabalhar. Questão de trabalho, ele é um pouco rígido. Pelo menos as gravações, Porque tem que ter né? profissionalismo, Tal. né? Mas com Ter pessoa, foco. não, ele é super tranquilo. Ele se Eu cobra amo, muito. Uma amo pessoa demais. apaixonada, quem é apaixonado pelo que faz, Se cobra se realmente. cobra muito, né? Então é um cara que tem estudado, se aprimorado. A Sara sabe mais do que eu. Conta
a diferença entre ter gravado com a estrutura do Ike Vida e agora do Babassu Love? O que é que mudou de profissionalismo? Eu acho que 100% foi, tipo, sair da casca do ovo e virar uma galinha grande. Nossa. Ó, mais uma Sério? frase pro meu vocabulário. Sério? Sério, porque a estrutura, né, como a capacitação dele também como profissional. Então foi muito, tipo assim, foi os extremos. Você pegar uma Não, pessoa com 18 anos atrás e a mesma pessoa hoje foi o com extremo, pensamentos diferentes, né? totalmente diferente, mas pode aguardar que o babado é falso. Agora, essas duas próximas plaquinhas, as duas últimas plaquinhas, são opiniões. Diferentes. Opiniões sua e opinião sua. São opiniões diferentes, né? Sim. Particulares. Primeira, qual plaquinha você levanta para o Wellington Alencar, Sara? Ah, sempre verdinha. Verdinha, verdinha, verdinha. É meu irmão, é meu amigo, parceiro. A gente, como ele já havia falado, a gente nunca foi ter treta. Não teve como não, a gente sempre foi de acolher uma outra, independente da situação. E eu sempre digo para ele, sou muito grata a Deus pela vida dele. Amo demais ele no meu coraçãozinho. Ai, que lindo. Ei, olha aí, Brisa. Próxima, o Wellington Alencar. Qual a sua plaquinha para a nossa queridíssima A Sara? Sara é maravilhosa. A Sara é uma Levanta a irmã- placa, tem que É levantar. uma irmã que Deus me deu, assim. Você não sabe o que essa mulher já passou na vida pessoal. Você não tem noção das dificuldades, das negações, das rejeições, dos abusos. E ela nunca perdeu os motivos para sorrir. Nunca perdeu o motivo para ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Isso é muito bonito. Ministra muito na minha vida. A forma como ela se relaciona com as pessoas, com os amigos. Às vezes você vê esse jeito tímido, mas você não sabe muitas vezes o que de coisas emocionais que ela ainda lida diariamente na vida dela, mas sempre com foco em avançar, em crescer, em ser uma pessoa melhor. Que lindo! Demais, assim. Tomara que um dia eu receba essas palavras do Wellington. Ave Maria. Tem que ser Sueli, porque eu vivo te elogiando todo dia, toda hora, né? Mas não desse Eu te jeito assim. motivaciono sempre. Quero que fale assim de mim. Ah, do Wellington Alencar. As mesmas coisas que eu Também é te digo. lindo, maravilhoso. Wellington Alencar, 40 anos de TV Meio. Não podemos deixar de falar, você faz parte, né, dessa constelação Sim. chamada TV Meio. Qual a sua... O que é que se define? O seu papel como o Wellington Alencar do Grupo Meio? André, eu sou um lisonjeado. Outro dia eu estava analisando e vendo como você é tragado por aquilo que você admira, né? Então eu lembro que quando eu era criança, a mamãe me colocava na frente da TV e eu assistia a programação da Rede Meio Norte inteira. A minha mãe ficava impressionada que eu sabia dizer cada comercial, a sequência de cada comercial. Quando começava, eu lia tudo. E aí, cara, eu virei meio que um propagandista, porque eu admirei aquilo, né? Eu lembro que eu assistia, eu era muito criança, mas ainda tive na TV Timon ainda, o programa do Carlos Moraes, É porque a TV fazia 40, com né? Donizete. Você tem 48, você tinha 8 anos. tenho Quando fundou a 43, TV. 43, menino. Ei, 43. Ah, ele Placa vermelha pra Brígida. E aí eu lembro que eu assistia, cara, e ali era uma mágica, né? Você criança ver tudo aquilo e só fazer parte de tudo isso é um gratificante, privilégio, né? é gratificante, sabe? De ver, não é babando, mas apesar do papai dizer que é melhor puxar saco do que puxar carroça, né? Mas a gente vê, e vocês que fazem parte também aqui, não tem ninguém que tenha a ousadia na comunicação que esse grupo tem. Que tenha feito... E que deixa a gente também assim, né? Vamos dizer, que tenha feito as coisas mais grandiosas, que tenha ousado a fazer coisas que muitas vezes... Verdade. Tem outras emissoras que só fazem ali o feijão com arroz Feijão o com tempo arroz. todo. Eu sou repetidora. E não. E aqui a gente vê assim uma vontade de crescer, de avançar, que quando a gente para ver as reuniões, que a gente vê também que a família continua com esse mesmo desejo, é muito privilégio fazer parte de tudo Você isso. disse tudo. Né? Tinha De assina ser um embaixo, né, instrumento, de poder estar aqui. Então, sempre que o PG me convida ou que alguém diz alguma coisa, cara, muito obrigado. Muito obrigado por estar podendo ser parte de tudo isso. Porque eu me sinto tão pequeno, acredita? Me sinto tão pequeno, mas ao mesmo tempo eu sou tão apaixonado pelo que eu faço. Claro, eu nunca vou agradar ninguém.
mas eu vou estar sempre dando o meu melhor por tudo. Se você me colocar para tomar de conta de um galo num sítio, eu vou ser o melhor criador de galo da região. Então você não se importa de ser chamado assim de... Lá na Palestina. Não, aqui... Ele não entendeu, não. No sítio, ela não pegou. Não, Palestina não sei. Sabe o que é a Palestina? Sei, O que é? lá do sítio lá do seu peixe. Onde tem os gatos. Você, assim, tipo assim, chateia se alguém te chamar assim de Severina aqui da TV? Não. Severino, Sabe por quê? que faz tudo. Faz tudo Mas aqui. O que isso é muito botar. massa. Tu também faz tudo aqui. Pois bonito não. Isso é muito massa, Isso eu acho porque gratificante, né? Eu acho que, assim, eu sou trabalhador. Para mim, eu tô na Disney aqui, tu acredita? Se eu saísse aqui desse podcast, depois me chamasse para outro lugar ali, para mim depois fosse para outra rádio, para mim é realizado demais. Porque assim, Brice, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei varrer um terreiro. Eu não sei capinar um lote. Eu adoro eu essa não sei palavra. pintar um quarto do menino, né? O que eu sei fazer é essas besteiras mesmo, não? E a gente trabalha e se O diverte. dinheiro tá entrando na Bom conta, demais, né? hã? E o dinheiro E ainda receber, ainda pra caiu isso. Pix. É o famoso que nós sempre falamos cross-mídia, né? Né? Então é assim, diz que o melhor trabalho do mundo é quando você sai e não sente que trabalhou, né? É a impressão que eu tenho daqui. A pessoa saindo. Legal. coloca eu pra fazer tenho, eu tenho um esse programa- mesmo sentimento também. programa jornalístico sério, eu vou lá e faço. Aqui eu posso ser ator o tempo todo, né? Porque Isso, aqui eu, faz tudo eu vou e aqui. tenho que falar sério como Tu o Silas faz. fala, eu faço. Aí Se eu tem que quiser- ir para o se mais eu precisar- irreverente na 99 Se eu Show. precisar ser no botequim, como eu já fiz algumas Sim. vezes também, dançar com as pessoas, brincar e alegrar. Eu penso que o nosso corpo, a nossa vida, ele é feito de forma holística para servir. Arrasou, né? arrasou. Então, se foi me dada a missão de alegrar, então eu vou dar o meu melhor. Foi me dada a De missão informar, de informar, de ser crítico, vou dar o meu melhor. de atuar. De atuar, vou dar o meu melhor. E é assim que eu tenho feito na minha vida. Sou É muito isso, feliz gente. com tudo isso. Queremos muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito bom bater esse papo, relembrar esse marco aí, que é nosso, né? Nosso Sim, verdade, Piauí. verdade. E que venha o Ai Que Vida 2. Verdade. Com vocês juntos. E com vocês juntos. Isso E que com o Cícero já parte tem um do elenco. roteiro, pergunte pra ele. Eu mandei aqui pra ele, mas ele não respondeu ainda, mas já que ele entrasse. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Sara, planos pra... Tem algum plano que você queira falar pra gente? Com o trabalho você tá aí pra divulgar? Agora eu tô Ou vai voltar retornando a numa Fortaleza, próxima? né? Eu vou passar uns dias por lá, curtir também meu nível que tá pertinho. Aí vou dar um pulinho por lá e vou gravar uns vídeos com a Dina Moraes, né? A youtuber de lá. 18. 18 agora já? É. Oh, Fazer Olha aí. 19, vou fazer 19. 9 aninhos a Sara. E para encerrar, gente, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Lembrando sempre, nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem os cortes. Obrigado mais uma vez. E vamos Obrigado. encerrar com a música. Vamos. Tá começando, vamos lá. Eu vou te abraçar, eu vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te quero. Você é meu chuchuzinho. Ai que vida, você é meu chuchuzinho. Porque te amo, porque te quero, porque você é demais. Ótimo.